Gerar uma vida é o sonho de muitas pessoas. Mas e quando esse sonho encontra obstáculos, sejam eles sociais, emocionais ou biológicos? A reprodução humana assistida atua justamente nessa área. E nesse vídeo, nós vamos entender como essa tecnologia funciona, quem pode acessá-la e quais são os dilemas morais e éticos que ela levanta. É uma tecnologia que ajuda a transformar as vidas das pessoas e a realizar os sonhos delas. Você conhece a reprodução assistida? Ela é um conjunto de práticas médicas que ajudam as pessoas a terem filhos quando elas não conseguem engravidar de maneira natural. Ela possui um grande público-alvo, dentre eles casais heterossexuais inférteis, casais homoafetivos, pessoas doentes que tiveram que adiar o seu sonho por causa do seu tratamento e pessoas solteiras que querem ser pais e mães. Existem várias técnicas neste procedimento. Entre as mais conhecidas está a fertilização in vitro, a inseminação artificial, a barriga solidária e a doação de gametas. A reprodução assistida traz muitos benefícios. Ela ajuda as pessoas a realizarem o seu sonho de ter uma família, aos casais homossexuais e solteiros de conseguirem realizar o seu sonho de ser pais e mães e a desafiar os desafios biológicos da saúde. A reprodução assistida é uma forma linda de realizar a maternidade e a paternidade de forma acessível, mas, infelizmente, ela ainda não é economicamente e socialmente viável para muitas famílias. Existem muitas barreiras que precisam ser quebradas e essa é uma situação que deve ser tratada com muita empatia e respeito. Ei, gente, eu sou a Ana Carolina, eu estou aqui com a Mirella e ela vai responder perguntas rápidas sobre a reprodução humana assistida. O que você sabe sobre a reprodução humana assistida? O que você entende sobre isso? Então, pessoal, eu não me lembro de escutar esse termo em si, né, de reprodução assistida, mas eu imagino que seja alguma coisa que envolve um acompanhamento, seja, por exemplo, de algum recurso tecnológico, de algum médico, alguma coisa que não seja tão espontânea assim. E eu acho que, na realidade, é uma forma de algumas pessoas terem acesso mesmo a terem filhos, né, caso elas tenham algum problema de reprodução natural. Você acha que esse tipo de tratamento deveria ser disponibilizado pelo SUS? E por quê? Então, se for o tipo de tratamento que eu tô pensando que seria mais caro, né? Então, nem todas as pessoas teriam acesso a ele por meio dos próprios recursos financeiros. Então, o SUS, que é responsável por democratizar a saúde, seria responsável por esse tratamento também. Eu acho que faria toda a diferença. Muito obrigada pela entrevista, Mirella. Por nada. Sou Ana Carolina, eu estou aqui com o professor Marquinhos e a gente vai falar um pouco sobre os dilemas da reprodução humana assistida. No Brasil, nós não temos uma legislação específica que trate da reprodução humana assistida. Temos ali a resolução do Conselho Federal de Medicina, que ela trata de procedimentos da área da saúde, mas ela não tem força normativa da lei. E temos também o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de questões genéricas, né, sobre guardas e tudo mais. Mas essa questão da fertilização, da reprodução humana assistida, ela envolve vários dilemas, vários processos judiciais. O senhor considera que deveria ter uma reforma legislativa brasileira, isso é um debate importante, que deveria ter leis que abarquem esse tema com força normativa mesmo? Essa é uma pergunta difícil, né, Ana? Porque a gente já tem um país que a gente faz leis o tempo todo, né? A gente está sempre produzindo leis e muitas dessas leis não alcançam efetividade, né? Eficácia e efetividade. Mas eu acho que sim, que é uma questão que de repente seria importante você ter uma discussão no Congresso, né, sobre a reprodução assistida, sobre os impactos dela e até para a gente ver se é necessário mesmo uma legislação. Na verdade, quando você tem uma discussão dessa mais profunda no Congresso, que a sociedade brasileira se envolve, e que a gente tenta fazer uma discussão para além das questões morais, religiosas, né, que são questões que têm impacto nessa área, né, eu acho que isso pode ser válido para a população em geral. Sim. Muito se fala também sobre o
congelamento de óvulos. Mas no Brasil a gente permite também o congelamento de embriões, propriamente ditos. E a indústria farmacêutica gosta dessa ideia porque o armazenamento custa, né? E aí aquela pessoa paga aquela anuidade e tudo mais. Mas quando se fala da questão do descarte do embrião, já envolve dilemas mais profundos, né? Porque eles são vidas, vidas em potencial. Então, assim, o que o senhor considera, assim, nessa questão? Que às vezes abarca mais somente um debate econômico, um debate financeiro e esquece do debate social que envolve tudo isso. Eu acho que tudo que envolve a indústria farmacêutica no Brasil, no mundo hoje, é muito problemático. Na medida em que você está tratando aí de uma indústria com um poder econômico muito grande, uma indústria que domina o mercado de medicamento, de vacinas, de produtos médicos em geral, e que por isso ela tem todo o interesse, né, em que essas situações elas continuem até de certa forma desreguladas, na medida que a regulação ela poderia gerar mecanismos de controle do descarte desse material, de controle também de como você vai, se você deve ou não deve congelar, como que você deve, porque além de uma questão importante aqui, é a questão também dos órgãos de classe, né, do conceito de medicina, que vai de alguma forma, né, regular as questões de forma mais voltadas para as questões éticas, morais, envolvendo ali os procedimentos em geral, né. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente não pode ser refratário à tecnologia, mas de alguma forma o direito deve vir como um instrumento de inovação, mas não de inovação social, no sentido de que o direito vai tentar, tentando conciliar questões morais, questões éticas, encontrar a melhor forma de regular essas situações, né? Então, aí, sempre com esse diálogo com a sociedade, principalmente com os órgãos de classe especializados, como o Conselho de Medicina, de Medicina. Indo para um aspecto assim, mais pessoal, eu trouxe como pergunta se o senhor acredita que um filho gerado por reprodução assistida ele é visto de forma diferente para a sociedade brasileira? Eu acredito que não. Não? De forma alguma. Eu acho que se a gente começar a criar essas distinções, a gente pode caminhar para um tipo de Estado um Estado teocrático, um Estado baseado na religião e não um Estado laico, né? Então acho que a gente tem que entender que essa reprodução assistida é uma evolução tecnológica, é uma possibilidade para pessoas que tenham vontade de ser pais, mães né, seja como for, com um tipo de famílias mais diversas possíveis e que estão dispostos, né, a educar uma pessoa, né? Eu acho que não vejo problema nenhum, eu acho que isso tem impacto, não deve ter impacto. Entendi. Em seu ponto de vista, existe algum limite que a ciência não deveria ultrapassar nessa área? Falando assim, do mercado financeiro, da questão da escolha dos embriões por questão de doença, mas aí também tem aquela questão de escolha por preferências, né? Eu quero escolher o sexo, eu quero escolher a cor do olho. Hoje não pode isso, mas o senhor entende de quê sobre isso? Assim, qual a opinião pessoal? Olha, desde o início eu estou dando as minhas opiniões bem pessoais, porque eu não sou especialista nessa área do direito, né? Eu sou especialista em teoria do direito, em direito econômico. Mas o que eu vou te falar, assim, que eu acho que é muito importante a gente levar em conta nessa situação aqui, é o seguinte: o limite da ciência é a ética, é o agir voltado para a ética, né? Então, é não instrumentalizar a ciência a serviço do poder econômico, é não instrumentalizar a tecnologia a serviço do poder econômico e de vontades que são assim, né, que são construídas a partir de uma lógica de sociedade superficial, egoísta, né, que, então eu não quero um filho assim, eu quero um filho assado, e filho não pode ser produto, filho não é commodity, né? Então
entender se você quer ter um filho, né, e se você não tem condições de gerar da forma, né, vamos dizer assim, natural, então você está disposto a ter alguém que de fato vai preencher a sua vida com todos os problemas, né? E não alguém que, né, uma boneca, um boneco que você pode ali, né, simplesmente construir a sua imagem, semelhança, ou de acordo com seus desejos, um desejo de uma sociedade superficial, voltada para o corpo, né, ou mesmo para outros tipos de habilidades, né? Eu acho que a gente tem que entender que o limite da ciência é o limite da ética. Por fim, acha certo que essa evolução da medicina ajude pessoas a terem filhos? Eu acho que pode ser algo, como eu falei desde o início. Se a medicina o faz usando da tecnologia, levando em conta as questões éticas e morais, eu acho que não tem problema algum. Eu acho que a questão é em que esse ser humano que está ali à frente da pesquisa, na medicina, ele seja também educado. A reprodução humana assistida não é apenas um avanço científico. Ela toca sonhos, valores e direitos. Ela envolve o direito de ser mãe, de ser pai, de formar uma família. E, ao mesmo tempo, nos desafia a refletir sobre o avanço da medicina, sobre os limites da ética e sobre a igualdade de acesso ao procedimento. Agora que você sabe um pouco mais sobre a reprodução assistida, o que você pensa sobre o tema? A medicina deve ir até onde o coração humano deseja? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a realidade por trás da reprodução assistida.